Doutor Álvaro, sempre conversando com a gente às sextas-feiras. Doutor, é um momento delicado que o Brasil está vivendo com essa superlotação em hospitais privados e também hospitais públicos, né? É o pior momento da pandemia, é a crise, doutor. Dá para ser feita alguma coisa nesse instante? A gente falava sobre essa escolha de Sofia, que imagino muitos médicos têm de enfrentar, em quem vai sobreviver e quem vai morrer ao tratamento onde não tem mais vagas. Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Realmente é o pior momento da pandemia que a gente vive, tanto na rede pública quanto na rede privada. Tenho colegas que trabalham na rede privada. E esses dias todo o discurso foi, tá muito cheio, a gente não tem mais vaga, isso em vários hospitais privados. O público jovem internando dessa vez, precisando de oxigênio. Então, o que acontece? Eu acho que quando a gente recebe um paciente desse, Barão, a gente avalia a gravidade e muitas vezes a conduta eu preciso colocar esse paciente na UTI. E aí você está dentro do hospital privado grande em São Paulo, que às vezes não vai ter vaga. E aí você deixa esse paciente no oxigênio. E aí às vezes você tem até que entubar esse paciente e colocar ele no leito de enfermaria até que a gente tenha um leito de UTI. Eu estou falando em São Paulo, no hospital privado. Agora, imagina um cenário assim que a gente está vendo em 17 capitais, com UTIs lotadas. A gente com um monte de dúvida com relação a essa variante de transmissibilidade. O que foi bem colocado, a gente não ainda tem o impacto do carnaval associado. A gente tem uma cobertura vacinal a passo de tartaruga, infelizmente, no nosso país. Então, tudo isso gera realmente uma preocupação enorme com as próximas semanas. De realmente, a gente não gostaria de ter esse cenário, de ter que escolher qual paciente vai ser levado para a UTI. Então, medidas nesse momento fatalmente vão acontecer nas próximas semanas com relação a aumentar esse planejamento estratégico de restrição de pessoas. A questão é saber se a gente vai errar na escolha do tempo, que a gente está postergando alguma coisa que deveria ser feita agora com relação ao isolamento mais agressivo, né? Doutor, o senhor está falando sobre isso mesmo, né? Sobre como é difícil para os médicos, como é uma rotina pesada. Vira e mexe, eu ouço isso de outros profissionais falando com relação aos jornalistas, né? Olha, como é que vocês conseguem ficar o tempo inteiro em contato com notícias sobre coronavírus, como é que deve ser difícil a rotina de vocês, e a gente repassa isso para os profissionais da saúde, que tem que lidar com isso o tempo todo, ainda por cima tem que se atualizar, porque essa doença a gente vai conhecendo aos poucos, e agora com essa carga ainda maior de drama, né, doutor, em saber quem é que vai ser atendido e quem é que não pode ser atendido, porque tem que ali calcular as chances de vida dos pacientes. Isso é muito dramático. Olha, Carla, você dimensionou todos os nossos dramas nos últimos 12 meses, né? Estar atento a tudo, até para poder dar um reporte para vocês do que está acontecendo. Isso é bem complexo, porque a gente tem 1 milhão de notícias sobre a doença e tem que ter uma depuração do que a gente vai falar, do que é importante, do que realmente é relevante. Realmente tem colegas que ficam numa linha de extremo contato com o paciente grave e a gente sente realmente o sofrimento, especialmente naqueles locais onde tem um plantão controlador, onde eu tenho que dizer, olha, eu tenho tantos pacientes aqui na enfermaria precisando de oxigênio, eu preciso mandar 5 para a UTI. Aí você liga e fala no plantão controlador, mas eu tenho uma fila de espera de 25 pessoas que estão esperando o leito. E se esse paciente piora na sua mão e ele evolui para um desfecho de maior gravidade, você tem fora de UTI, você tem um recurso limitado para lidar com esse paciente. Então, assim, a gente já viu isso no primeiro pico, a gente está vendo isso agora e sabendo que, de uma certa forma, a gente vendo estudos de vacina em outros países do mundo, onde a gente vê diminuição de taxa de internação, diminuição de gravidade, e a gente gostaria muito que, apesar desse momento ser crítico, a gente continuasse apressando ao máximo possível essa questão de vacina, fazendo um planejamento de reabertura de hospital de campanha e, se for necessário realmente, por mais duro que seja isso, né, acho que a economia não tem 100 pessoas, se as pessoas morrem não tem economia, né? Então a gente pensar em medidas mais restritivas mesmo, porque não dá para esperar o caos, né? Porque ruim já está, mas o caos do caos a gente não gostaria que acontecesse. Doutor, como é que está a situação da vacinação entre os profissionais de saúde, né? Eu sei onde o senhor trabalha, já teve, o senhor já foi vacinado, mas como é que está essa blindagem, digamos assim, essa proteção nesses profissionais que, infelizmente, muitos perderam a vida lá no primeiro pico da doença? O Brasil foi um dos países do mundo que a gente mais teve perda de profissional de saúde, né? E morreu mesmo com Covid. Então, assim, tem que ter as 2 doses. A gente tem até uma cobertura expressiva com os locais do Brasil com relação aos profissionais de saúde.
Mas lembrar que a gente tem um universo muito grande, não é só médico, não é só técnico de enfermagem, né? Enfermeiros e outros profissionais que atuam, e a gente gostaria realmente que tivesse uma cobertura próxima de 100% dos profissionais que estão atuando mais na linha de frente da Covid, com 2 doses, e é fundamental que a gente não perder profissionais nesse momento, né? Porque a escassez, se você quiser montar um hospital de campanha hoje, você vai ter extrema dificuldade para conseguir profissional. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, isso assusta um pouco a gente, porque eu posso falar, vou montar um hospital de campanha, mas quem vai trabalhar no seu hospital? Existe até, entre os profissionais, pessoas que não querem mais trabalhar com a Covid-19. Então, assim, por isso que a gente fica, olha os números e vê essa realidade do TI, de falta de leito, vou montar um hospital de campanha, mas quem vai trabalhar no seu hospital? Como eu vou montar esse hospital? Como eu vou prestar qualidade no atendimento desses hospitais? Porque ali, passou do oxigênio, tem que ir para UTI, o hospital de campanha não tem UTI. Então, a gente precisar de UTI, para onde vai mandar esse paciente? Então, isso deixa a gente angustiado, ver isso e fazer uma prospecção para os próximos dias, né? Porque se está ruim, pode piorar mais, infelizmente. Doutor, quando a gente tem informação de que tem vacina chegando, de que novos acordos foram fechados, a gente se anima, né? O Ministério da Saúde assinou um contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, produzida pela farmacêutica indiana Bharat Biotech, investimento de 1,6 bi de reais, e aí já tem até um cronograma aqui, né? 8 milhões de doses em março, 8 milhões em abril e 4 milhões em maio. Mas espera aí, ainda não foi aprovada pela Anvisa. A gente deve receber essa informação do acordo como? Com esperança ou com um certo pé no chão? Então, Carla, desde que a gente vê essas negociações com relação à compra de novas tecnologias de vacina, a gente vê muita coisa no papel, mas não consegue ver muita coisa acontecendo na prática, né? Essa vacina foi estudada, é uma vacina muito parecida com a tecnologia da Coronavac, foi aprovada para uso emergencial na Índia. A questão não é nem tanto a questão da própria qualidade, é uma vacina parecida, tem uma eficácia, tem uma vacina segura pela própria tecnologia, a plataforma que ela utiliza. A questão é trazer esse dado do que pode acontecer e realmente obedecer um cronograma, porque o que a gente está vendo com todas as outras tecnologias, com o Oxford, com o Coronavac, é que a gente está tendo muitos hiatos, muitas paradas, e tudo isso a gente está vendo a pandemia correr mais de 1.000 óbitos por dia, ontem um dos números mais expressivos, a 1.500 óbitos por dia. Então, de uma certa forma, isso é angustiante, porque, como eu disse, a gente vê estudos que realmente as tecnologias de vacina diminuem a internação. Então, tudo isso é uma conta de número de óbitos que, se a gente tivesse uma cobertura maior, essa conta seria muito menor, entendeu? É uma situação que eu vou te falar complicada. Doutor, para a gente finalizar, né? Testes detectam variantes, a gente está tendo essas variantes. Ontem saiu notícia de uma nova variante aqui, foi descoberta em Nova York. Como é que está esse processo? Olha, essa foi uma pergunta que um paciente fez para mim ontem, Barão, perguntando, olha, se eu fizer um teste no laboratório, por exemplo, um teste de farmácia, um teste no laboratório, para saber se eu tenho Covid, esse teste detecta se eu tenho uma variante, ou seja, se o tipo de vírus que eu estou agora é o P1 de Manaus, é um daqui de São Paulo. Na verdade, os testes laboratoriais que a gente faz não detectam variante. Existe uma rede no Brasil que faz a coleta e faz a vigilância dessas variantes, mas numa velocidade muito aquém do que a gente gostaria que fosse, né? Então, é muito importante a gente trazer um dado qual é a predominância da variante e, principalmente, Barão e ouvintes, Carla, se essa variante realmente ela tem clínica mais grave, se ela é mais transmissível. A gente tem muitos dados do Reino Unido, da variante do Reino Unido, mas a gente não tem muitos dados clínicos com relação ao que essa P1 está fazendo aqui no Brasil, né? Então, isso é outra situação, que pensa num planejamento estratégico para as próximas semanas. Não ter essas informações, talvez, de uma certa forma, seja muito ruim para a gente, do ponto de vista de planejamento mesmo, né? Então, assim, o que a Araraquara fez foi extremamente adequado, de fechar para não ter disseminação de algo que a gente não sabe muito bem o impacto de tudo isso, né? É isso aí, doutor Álvaro, eu desejo sorte para o senhor, para os seus companheiros aí no hospital, que a situação daqui a um tempo volte à normalidade, mas convenhamos, agora é uma época difícil e a gente está acompanhando as restrições também que estão sendo impostas, talvez algumas de forma tardia pelos governos locais. Vamos ver na prática em que medida isso pode ajudar, mas essa história de que ainda não temos um retrato claro do pessoal que foi pular o carnaval, isso pode ainda agravar a situação do sistema de saúde público ou privado, convenhamos, é de assustar ainda mais. Doutor Álvaro, grande abraço para o senhor, até semana que vem, bom fim de semana. Um abraço, Barão, um abraço pelo carinho aí, vamos olhar os dados aí, ver o que vai acontecer
mas realmente a situação é bem preocupante nesse momento.